Uma harmonização, quando a gente precisa entender a estrutura que já existe e já tem uma regulação que impacta, com novas regulações que acomodem nessa realidade. Como é que a gente faz essa harmonização para que de fato ela produza efeitos positivos e não que desestruture estruturas que já existem, estão produzindo efeitos positivos, não estão gerando inseguranças jurídicas. Então, esse é o grande desafio. Como é que nós fazemos essa harmonização com uma governança que seja coerente, que seja ética, que seja responsável, com essa harmonização. Então, é um trabalho do público e do privado. Ainda que isso aconteça no privado, isso também impacta o público, porque o público também precisa fazer adequação a essas normas novas ou normas existentes que ainda não têm a adequação adequada. O grande ponto é como esses dados trafegam. Então, a gente precisa entender o caminho desses dados. Para a gente poder trazer segurança, ética e responsabilidade, a primeira questão é governança desses dados. Como eles entram e como eles saem. São modelos, são sistemas, é um co-desenvolvimento, é uma parceria, a gente está falando que isso vai ser compartilhado de alguma maneira, então a gente traz esse arcabouço jurídico, essa análise de ética, de responsabilidade, quando a gente entende qual é o caminho do dado. É um tratamento dentro de um hospital, é um tratamento numa clínica odontológica, o médico, o dentista, ele faz uso de algum aplicativo, onde esse dado vai ficar armazenado, como que isso vai funcionar? Eu vou desenvolver o modelo de inteligência artificial para a saúde, eu vou contratar o modelo, cada situação ela demanda uma análise diferente, porque muitas vezes nós temos estruturas que você pode fazer uma análise que seja, muitas vezes, privacy by design, coerente com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela pode esbarrar em questões éticas. Então essa harmonização, esse entendimento de regulação na prática precisa acontecer. Quando a gente fala que nós saímos do analógico para o digital, isso é digitalização. Da digitalização para a transformação digital é a gente remover os problemas que acontecem no analógico que estão no digital. Hoje a gente fez já muito no Brasil a digitalização, só que nós trouxemos os problemas do físico do analógico para o digital. Para a gente poder escalar para uma transformação digital, a gente precisa corrigir os problemas do que foi digitalizado e criar novos sistemas e processos com essas correções. Senão a gente não vai conseguir fazer essa escala de transformação digital com ética, com responsabilidade, com segurança nos dados. Por quê? Se nessa digitalização, no início, no analógico, o dado ele é coletado e eu não consigo ter a clareza se o dado que está no digital ele é um dado confiável, eu vou fazer transformação digital com dado não confiável. Então veja, é uma sequência de atos que a gente precisa concatenar para criar estruturas mais seguras, estruturas responsáveis, com dados confiáveis, para que a gente consiga, por exemplo, fazer um treinamento de um modelo com uma base de dados, ainda que anonimizada, que ela seja uma base confiável, para que ela produza efeitos confiáveis. Então, volta para o dado. É uma questão que como é que a gente vai trabalhar esse dado do analógico para o do digital e do digital para conseguir fazer uma transformação digital. Justamente porque a gente precisa trazer esse conhecimento de uma maneira democratizada. Esse conhecimento ele não pode ficar só no capital intelectual, seja de pessoas que têm uma boa formação ou não dentro das empresas ou dentro do governo. A gente precisa trocar essas informações para entender boas práticas, para termos novos insights, para ampliar a nossa visão e mentalidade do que é digitalização, do que é transformação digital, quais são as ondas tecnológicas, porque se nós estamos falando da criação de software e o professor Silvio Meira fala que tudo é software, esse software também se atualiza no tempo e ele não se atualiza só numa estrutura tecnológica, ele também se atualiza numa interação social, seja em negócios, em empresas, em governos. O software, ele é uma produção social. Ele é um meio, ele é um caminho para que a empresa consiga desenvolver novos serviços, novos negócios. Se ele não tem uma conversa com a realidade social, com a cultura que a gente tem, ele vai ser descolado. E quando a gente consegue fazer essa conversa com esse espaço tão produtivo de poder falar da força, da mão de obra de trabalho, poder ouvir o governo, poder ouvir o privado, poder ter diferentes visões, isso amplia o nosso repertório para entender. A IA não vai salvar tudo, a IA ela não é a resposta para tudo, ela é um caminho de desenvolvimento, mas que demanda também
governança, responsabilidade, mão de obra. Se a gente não capacitar a mão de obra, não vai ter gente para operar esses softwares. Então, esses espaços, eles são importantes para reforçar conhecimentos que precisam ser popularizados pelas pessoas e pelas empresas que estão usando softwares e que querem utilizar a inteligência artificial, que querem alavancar e expandir os seus negócios e que muitas vezes, quando a gente está falando principalmente de uma pequena empresa ou muitas vezes da média empresa, fazer uma capacitação para todo o seu corpo de trabalho é muito mais difícil do que, por exemplo, se ficar disponível essas gravações, essas pessoas terem acesso. Isso gera discussão, isso gera insights, isso gera a possibilidade de poder ampliar nosso repertório sobre a transformação digital que nós queremos construir. Acho que a ABS é um grande celeiro para isso.